Oi, meu nome é Daniela, seja bem-vindo ao meu canal Ensine Comigo. Hoje nós vamos falar sobre como fazer uma sondagem de escrita para identificar a fase. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer uma sondagem de escrita para identificar a fase das crianças e poder nortear o meu planejamento, porque se eu tenho uma turma em que todas as crianças conhecem o alfabeto, eu não vou ficar trabalhando o alfabeto por várias semanas. E por que isso é importante? Porque nós precisamos identificar quais fases de escrita as crianças estão para que a gente possa fazer o nosso planejamento a partir disso. Então, se eu tenho uma turma que todos conhecem o alfabeto, ou a grande maioria, eu não preciso ficar várias semanas trabalhando o alfabeto com eles. Essa sondagem de escrita, ela precisa ser feita individualmente, nós chamamos cada criança na nossa mesa, enquanto isso nós oferecemos uma atividade para a turma em que elas tenham autonomia de fazer. Então eu vou oferecer para a turma atividades de recorte, colagem, desenhos, jogos, quebra-cabeça, atividades que eles possam fazer sozinhos enquanto eu chamo cada criança na minha mesa, e isso vai levar alguns dias, vai levar um tempo para que eu termine com a turma toda. E qual é a frequência dessa sondagem? Primeiro, nós fazemos um diagnóstico inicial, logo no início do ano, e depois, em média de 2 em 2 meses, uma por bimestre, para que nós possamos observar os avanços das crianças. A gente pode começar essa sondagem pedindo para que a criança escreva o nome próprio. A gente pede para que elas escrevam do jeitinho que elas souberem, e normalmente numa turma de alfabetização, a maioria das crianças chegam sem saber escrever o nome completo e muitas vezes até mesmo o primeiro nome. Depois nós precisamos saber se as crianças conhecem as letras do alfabeto, e a gente faz a sondagem pedindo o alfabeto fora de ordem. Primeiro a gente mostra o alfabeto fora de ordem e pergunta para as crianças as letras, e depois nós ditamos as palavras fora de ordem para que elas escrevam. É importante pedir o alfabeto fora de ordem, porque muitas vezes as crianças memorizaram a sequência do alfabeto, mas elas não conhecem realmente as letras quando elas estão fora de ordem. Nós precisamos fazer a sondagem de escrita para identificar qual fase de escrita as crianças estão. E se você não sabe quais são as hipóteses de escrita, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Para identificar essa fase de escrita, as palavras elas precisam ser do mesmo campo semântico, que são conjuntos unidos pelo mesmo sentido, como animais, alimentos, vestimentas. E essas palavras, elas precisam ser polissílabas, trissílabas, dissílabas, monossílabas e depois uma frase. Por exemplo, animais. Então eu vou ditar dinossauro, girafa, gato, rã e no final uma frase. O sapo estava na lagoa. Quando nós vamos ditar as palavras para as crianças, uma por vez, nós não podemos ditar pausando também, senão isso pode influenciar no resultado da sondagem. Então, quando eu for ditar dinossauro, eu não posso falar para a criança, escreve para mim, dinossauro. Eu preciso falar para ela, escreve do jeitinho que você souber, dinossauro. E aí nós vamos perceber se essa criança já tem consciência silábica, se ela já está silábica com ou sem valor sonoro ou não. Essas sondagens vão para um portfólio individual de cada criança e nele nós vamos observando a evolução. Como eu falei no início, fazemos uma no início do ano e depois de 2 em 2 meses. Lá nós vamos observar como a criança avançou nas suas fases de escrita. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pergunte nos comentários. Se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Até mais!